Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje quero falar com vocês sobre implantes de silicone. Tem muita procura, é uma cirurgia muito realizada e muitas vezes o desejo, né, o sonho de consumo de tantas moças e tantas mulheres. Basicamente hoje eu quero falar sobre o implante de silicone puro e simples, né? Não a mamoplastia com prótese, mas sim somente a colocação de silicone. Então, num cômputo geral, é uma cirurgia relativamente tranquila, que dura entre 1 hora, às vezes um pouquinho menos, mas em torno de 1 hora, entre 1 e 2 horas. Normalmente o procedimento é de sem necessidade de pernoitar, então de meio período, né, meia diária de internação, com anestesias que podem ser de local e sedação, peridural e sedação e eventualmente geral. A mais comum, a cirurgia que a gente realiza, que a nossa equipe realiza, é a sedação com peridural. Então, a cirurgia em si, ela leva em torno de, entre anestesiar, entrar na sala cirúrgica e terminar 2 horas, em torno disso, né? Mais ou menos 2 horas, 1 hora e meia. A paciente não vê nada, normalmente não sente nada a não ser a punção venosa. Anestesistas sedam suavemente, levemente a pessoa e na sequência é realizada a peridural. Peridural um pouco mais alta, vai fazer um bloqueio torácico, um bloqueio da mama, né? E um bloqueio alto. Na hora da cirurgia, normalmente a gente já tem uma noção do que vai ser colocado. Então é previamente discutido com calma, né? Até uma discussão até exaustiva, conversa-se muito sobre colocação de silicone. Obviamente que a gente até o último instante pode mudar, conforme o que fica mais bonito. Eu resolvi fazer esse post falar sobre prótese de silicone até pelas cirurgias mais recentes. O que acontece? Muitas vezes a pessoa vai no teu consultório, a paciente vai no teu consultório com medo de colocar um tamanho X ou Y. Dúvidas, perguntas e receios de que fique muito grande ou de que vai achar que vai ficar pequeno e tudo mais. E é nessa hora, na consulta, que a gente tem que esclarecer bem e ter pelo menos uma média do que a pessoa vai gostar. Baseado no aspecto mais importante, na anamnese, na conversa com a pessoa, no que ela gosta, no que ela deseja, no que ela acha que vai ficar bom para ela. E depois, secundariamente, claro, nas proporções, né, de altura, peso, tamanho do tórax, né, o gosto pessoal, claro, é importante, mas aí tem que ver também se cabe ou não, se vai ficar bom ou não. Muitas vezes uma prótese pode ficar grande demais, não ficar bom, ou pequena demais também pela proporção do tórax. E aí, na hora da cirurgia, normalmente a gente leva 3, 4 pares, a empresa fornecedora envia para a clínica, para o hospital, 3, 4 pares para a gente escolher. Normalmente a gente tem os moldes, os provadores, que são próteses de silicone, assim, só para ser utilizada para a gente ter uma noção de como vai ficar antes de abrir a prótese definitiva. E na hora da cirurgia a gente vai fazer a prova para ver se aquele volume que a gente previamente escolheu na consulta, na hora da cirurgia, se ele fica bom, fica bacana. Então, muitas vezes a pessoa vai com uma série de medos no consultório, a gente tem uma noção e muitas vezes a gente acaba colocando um pouquinho a mais do que a gente definiu previamente, porque fica melhor, e em alguns casos também coloca um pouco a menos, para que muitas vezes essa decisão acaba sendo a critério do cirurgião, né? No meu caso acaba sempre tendo uma média, mas a gente procura colocar o que fica mais bonito, que preenche melhor.
e que é o que a paciente quer. Eu entendo da seguinte maneira: quando alguém vai no teu consultório, ela, em primeiro lugar, ela quer uma mama bonita, mais volumosa, claro, que ela quer fazer a mamoplastia de aumento com a prótese, então maior e bonita e proporcional. Então, não tem muito como errar. Se você levar o critério de que a pessoa quer aumentar, que é bonito e que é proporcional, aí é muito difícil você errar, porque vai ter como base o aumento, a beleza e a proporção. Então, para citar exemplo, pacientes que foi no consultório e tinha uma orientação de colocar um tamanho, vamos supor lá, de 250, 300 ml. Mas durante a evolução das consultas, ela optou por mudar e colocar um pouco mais. Nós optamos, através das conversas. E no final, né, entre 380 e 430, eu optei por colocar um pouco mais, 430, que na hora, com o molde, se mostrou mais bonito, se mostrou mais proporcional, distribuiu melhor, preencheu melhor a pele. E já né, nos primeiros dias a pessoa já de imediato já adorou e já ficou feliz por eu ter tomado essa decisão, ter colocado um pouquinho a mais. Claro que eu tive também, em algumas vezes na vida, de vez em quando tem, a pessoa me dá autorização, pedir uma mama de um número maior, um volume um pouco mais, e na hora não fica bom. Preencheu demais, ficou muito apertado, muito além, quase não entra, dificuldade para fechar, a gente acaba optando por um número menor sem nenhum prejuízo estético, nada, pelo contrário, um ganho, porque não caberia tal volume que a pessoa queria, não naquele momento, porque a pele, por ser elástica, muita gente aumenta a mama, coloca, a primeira prótese da vida dela, ela colocou lá 250, 280, 300, a segunda ela já pode aumentar para 400 e alguma coisinha, e já tem gente que depois passa até um pouco mais, né? 500, 500 e pouco. Ao longo da evolução de anos, né? De tira e põe, a pele vai tendo uma elasticidade. Então, a cirurgia de prótese de mama é uma cirurgia tranquila, não é uma cirurgia fácil assim como muitos pensam, ela tem os seus caminhos às pedras. Não é só cortar, descolar e colocar prótese de qualquer jeito, senão não fica bom, tá? Tem seus cuidados. Uma outra coisa importante é assim, quando a gente tem coloca uma prótese de mama, a gente tem uma noção, pela média, uma imaginação, uma ideia do que vai ser, do que vai ficar. Mas a gente tem que imaginar que cirurgia é uma coisa que se trabalha com o imponderável. Não se tem certeza se vai dar estrias ou não no pós. Não tem como saber. Não tem como evitar 100%. A gente faz tudo para tentar evitar. Mas as estrias podem vir mesmo com todos os cuidados tomados. Por exemplo, eu já tive um paciente que teve estrias com 240 ml de prótese, 250 ml, 280 ml. E tiveram estrias meses depois. Nada sério, mas tiveram. Tive casos de pessoas que colocaram 500, 600, 625 ml e não tiveram nenhuma estria. Nenhuma. Então não tem como prever. O que a gente faz é orientar a usar o sutiã modelador bastante tempo, né? Tirar bem pouco nos primeiros meses, no pós-operatório ali, principalmente no primeiro mês. Creme hidratante para hidratar bem a mama, ou deixar a mama bem firme. Normalmente, quem já teve uma amamentação, tem uma elasticidade boa de pele, tem volume de pele, tem espaço, tem menor índice, chance de ter estrias. E aquelas pessoas que têm uma mama bem firme, justa e não amamentaram, podem evoluir com estrias, a gente não tem como prever nem saber, tá? Então, outra coisa, pode cair a mama no pós-operatório? Na verdade, tudo pode,
A gente, como eu falei, a gente trabalha por uma estimativa, uma média, que vai dar tudo certo. Mas existem casos que a gente faz a cirurgia como deve ser feita, como é os bons preceitos, como é a orientação, né, de tudo do mais correto, mas não temos como prever como vai se comportar a pele e a mama e ao longo dos meses, se a mama vai continuar firme, se ela vai ceder, se a pele vai se segurar bem ou se vai ceder. Eu sempre parto do seguinte princípio: a gente vai pelo mais simples, pelo mais barato, pela menor cicatriz, pelo menor trauma, pela mais rápida recuperação. Então existem alguns casos, vamos supor, de jovens mães ou de meninas que tiveram algum emagrecimento, que tem um pouco de sobra de pele, um pouco de flacidez, uma certa simetria, já amamentaram um filho ou dois, mas são jovens, têm uma mama pequena, que a gente tem que, primeira coisa, ir pelo mais simples. O que seria o mais simples? Simplesmente colocar uma prótese, um par de silicone, sem cortar a areola, sem tirar a pele, sem levantar a mama. E vamos esperar para ver como se comporta a natureza da pessoa. Não tem como saber. Não existe uma fórmula mágica que a gente vai fazer com que colocar uma prótese não evite que caia a mama no pós, que ela desça. A gente até sabe que isso acontece, a cirurgia é feita, a gente coloca ela um pouquinho mais alta, porque ela sempre desce um pouco, mas garantir 100% que não vai cair é impossível. E então assim, a gente vai pelo mais simples e mais em conta e mais rápido e de melhor recuperação, menor cicatriz. E a pessoa já vai orientada que caso no futuro a mama venha a cair, que não fique a seu agrado, ela teria que daí partir por uma nova cirurgia, não seria um retoque, mas é uma nova cirurgia para ajustar essa pele e reposicionar a complexo areola mamilar e tudo mais. Mas isso é uma coisa definida em consultório, caso a caso, não tem como saber previamente. Então assim, novamente, a gente conversa muito no pré-operatório, baseado em conceito. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu não me prendo a números. Às vezes, você fala para o paciente que quer colocar 380, 360, 430, a pessoa cai de costas. Não, é muito grande. E depois que ela está com a mama, ela vê que realmente não ficou nada além do que ela queria, ficou exatamente o que ela queria, seja ele o número que for. Mas não se prenda a um número de 300 para cima não quer dizer que vai ficar grande a mama, tá? 500, mesmo números maiores. Mas não é uma coisa, a gente individualiza, né? Caso a caso. É importante o que você quer. Não se assuste com números, eu não tomo isso como conceito. O meu conceito é em questão do que a pessoa gosta, do que comporta, de proporção, simetria, beleza, né? A elasticidade de pele. Marca de prótese, tem assim muitas marcas hoje no mercado, particularmente tem 3 ou 4 muito boas e algumas que a gente ainda precisa cuidar um pouco, então tem muita coisa nova chegando, mas marcas boas mesmo aí são 3 ou 4 marcas excelentes aí que dá para confiar. Toda a prótese pode dar problema, tá? Toda a prótese em qualquer pessoa. Silicone é um corpo estranho, ele não é isento de complicação. A prótese de silicone não tem obrigatoriamente que ser trocada com 10 anos, tá? Tem pessoas que trocam de prótese antes, tem pessoas que trocam de prótese com 15 anos e eventualmente até com mais tempo. O que a gente costuma orientar no consultório é assim, não existe um número, uma data, um tempo definido, é indeterminado. Normalmente, a grande maioria, 10 anos está tudo bem. Eu sempre digo que de 10 anos em diante, que acenda-se uma luz amarela. Então, que a paciente comece a monitorar, comece a sempre pensar que está chegando perto da hora de trocar. Entre 10 e 15 anos essa luzinha amarela, se não deu para trocar com 10, está tudo bem, com 11 está bem, talvez com 12, com 13, quem sabe com 15 anos a troca. De 15 a 20 anos já é uma luzinha vermelha, que você vai começar a pensar mesmo em trocar a tua prótese, se não der com 15, com 16, viajou, trocou de carro, mas tem que ficar fazendo os exames, tem que ficar monitorando e pensar em trocar ali dos 15 anos em diante até os 20 anos de prótese.
Não é muito recomendado ficar muito tempo, mais do que 20 anos, com uma prótese de silicone, tá? Apesar de a gente volte e meia encontrar pessoas que ficaram, mas ela normalmente ela calcifica, ela fibrosa e tal. Pode dar um pouco mais de transtorno. Então, não tem um número definido, tem gente que troca até com 6, 7, 8 anos, tá? Pode ter contratura, pode ter rejeição, a rejeição não é uma coisa imediata. A reação infecciosa, inflamatória da mama, ela é nos primeiros meses, mas a rejeição, contratura capsular e esses problemas de endurecimento líquido, às vezes até de um ano para frente. 1 ano, 2, 3, 5, 6 anos depois, a mama pode ter uma reação. Reação ao corpo estranho, dor, assimetria, mama quente, vermelha, líquido dentro. Então quem teve isso sabe bem do que eu estou falando, né? Tem que voltar para o seu cirurgião para ver o que está acontecendo, fazer os exames, tomar medicação e ver o que precisa ser feito. Cada caso é um caso. Existe agora tem alguns casos, né, raríssimos, que estão se relacionando a prótese de silicone com um tipo raro de linfoma, que é um câncer no sangue. E não é exclusivo de prótese de silicone, já viram em próteses de outras coisas, próteses ortopédicas, próteses cardíacas. Várias outras próteses podem também desencadear ao longo do tempo um câncer raro no sangue. São coisas raríssimas, né? Tem alguns trabalhos que falam acima de 50, 60 mil, um para cada 50, 60 mil, uns falam mais comuns. Eu particularmente nunca vi, nunca soube de ninguém, assim, nem de amigos meus que tiveram, mas começou agora do ano passado, retrasado para cá, se estudar alguns casos na França, Estados Unidos, Austrália, e um câncer raro relacionado à prótese de silicone. É raríssimo, estou começando os estudos agora, não é exclusivo de prótese de silicone, nem nenhuma marca específica, nenhum modelo, mas é importante, existe isso, e tem que ser levado também em consideração, apesar de ser muito, muito raro, né? Ainda estamos começando a receber os estudos, tá? De qualquer forma, a gente tem bastante coisa para falar sobre silicone. Não é muito fácil responder todo mundo. Agora, essas épocas de férias, eu andei meio afastado das redes sociais, mas essa semana vou procurar responder todo mundo que está atrasado nas minhas respostas em todas as redes sociais. De qualquer forma, quem curtiu, compartilhe o vídeo, mande sua pergunta. Não vai ficar sem resposta. Eu tenho andado atrasado, mas vou responder todo mundo. Mande sua resposta, mande sua pergunta, compartilhe o vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.